Bom, dado que nós obtivemos então essa nossa resposta, eu queria discutir um pouquinho a respeito dela, fazer umas análises a respeito do que esse campo eletrostático nos diz, e inclusive, né, obter o campo eletrostático de outras duas situações, né, que a gente consegue obter só com essa resposta daqui, ok? Que vai ser até interessante, a gente vai explorar um pouquinho o princípio da superposição, vocês vão ver que vai ser bem interessante. E bom, né, para isso eu coloquei aqui, né, a nossa, coloquei aqui a nossa solução com o enunciado, né, com a nossa configuração um pouco menos poluída, né? E só um adendo aqui, na prática a resposta correta seria eu trocar o sigma pela carga, porque lembrando, o enunciado original era um disco de carga Q, certo? Então na prática eu teria que substituir o sigma por carga total dividido pela área total, que é πr². Mas aqui, por um motivo que eu vou deixar claro, eu vou deixar aqui o sigma, porque, enfim, vocês vão entender o tipo de limite que eu vou querer analisar aqui, ok? Bom, na prática aqui eu queria analisar um tipo de limite específico com vocês. No caso do anel, a gente viu alguns limites assintóticos, né? O que acontece quando o R vai para infinito, quando o R vai para zero, quando o Z vai para infinito, quando o Z vai para zero, enfim. A gente foi analisando como é que era o comportamento assintótico das nossas soluções. No caso aqui, eu não vou fazer esse comportamento detalhado para todos os parâmetros, mas eu queria, você pode fazer isso, né, no mesmo esquema que a gente fez para o caso do anel, mas eu queria discutir um regime assintótico específico aqui, que na verdade vai ser muito útil para as coisas que vão seguir. Ele aparece constantemente e que é inclusive por isso que eu coloquei esse sigma, ok? Eu queria que a gente analisasse aqui o limite do nosso campo eletrostático na situação em que o R vai para infinito. Eu posso fazer esse limite de dois jeitos. O primeiro deles que eu vou fazer, que seria o mais natural, seria o seguinte, olha, o meu disco vai continuar tendo uma carga Qzão, ok? Ele vai ter sempre a mesma carga, eu estou só aumentando o tamanho do disco, ok? Então eu estou diluindo essa carga. Então, ou seja, eu teria que substituir, né, como o sigma depende do Rzão, e eu estou tendendo ele para infinito, obviamente eu teria que substituir aqui, né? Então o nosso campo vai ficar quanto? Vai ficar Q dividido por 2πr², epsilon, ok? Então r², epsilon 0, aí vai ficar, abre parênteses, esse cara daqui, né, z dividido por módulo de z, menos, agora olha só, se o r vai para infinito, o r² vai ser muito maior do que z². Então esse cara daqui vai ser simplesmente r² elevado a meio, certo? O z vai ficar muito pequeno com relação ao r². Então o que vai aparecer aqui? Aqui vai aparecer z dividido por módulo de r, ok? Porque r é o quadrado raiz, vai dar módulo de r. Agora, no limite que r² vai para infinito, o que a gente teria aqui? Bom, esse cara daqui vai para zero, e esse cara daqui, olha só, tem r², também vai para zero. Ok? Ou seja, a gente teria o campo indo para zero. Isso faz sentido? Faz, né? Pelo mesmo motivo do aro. Né? Se a gente vai aumentando esse disco, mas mantém a carga a mesma, significa que a carga está ficando cada vez mais diluída. Mais e mais diluída a um ponto que ela praticamente vai ficar tão diluída que é como se ela não fizesse diferença para esse ponto. Certo? É como se as cargas ficassem tão espaçadas, as cargas pontuais ficassem tão espaçadas umas das outras, que o campo nesse cara daqui seria praticamente zero. Porém, a gente pode analisar esse outro limite de uma maneira diferente. A gente poderia tender esse limite da seguinte forma. Olha, eu vou tender o R indo para zero, indo para infinito, perdão, ou seja, eu quero analisar qual que vai ser o limite de R indo para infinito do nosso campo eletrostático, só que eu quero fazer isso de uma forma diferente. Eu não vou manter a carga a mesma. Eu quero fazer esse limite mantendo o sigma constante. Ou seja, se eu dobro o tamanho do disco, eu gostaria que a carga dobrasse. Se eu triplico, eu gostaria que ela triplicasse. E por aí vai. Então, na prática, além do raio estar indo para infinito, a carga também está indo para infinito. Né? Porque, afinal de contas, se a densidade está mantendo constante, e densidade é carga sobre raio ao quadrado, né, com o fator de π aqui, significa que a carga também está aumentando. Mas perceba que é um limite diferente. Eu gostaria de saber como é que é o comportamento do campo com esse disco ainda tendo influência. Certo? Ou seja, é como se eu simplesmente colocasse mais discos um do lado do outro. Qual que seria o campo que eu pegaria nessa situação? Bom, o campo seria o quê? Sigma sobre 2 epsilon 0. Bom, o sigma está constante. Então, né, até aqui ele mantém tranquilo. Essa parte do parênteses vai dar a mesma coisa. Ok? Ou seja, esse termo daqui vai para zero. A gente vai ficar aqui simplesmente com z dividido por módulo de z. Ok? O que significa z dividido por módulo de z, certo? Bom, se vocês se lembrarem, o que é isso aqui? Isso aqui, só para caso vocês não tenham assimilado exatamente o que é z sobre módulo de z, eu vou até colocar aqui no cantinho, né? Esse cara daqui, z dividido por módulo de z, é basicamente a função mais ou menos 1, ok? Por quê? Porque olha só, quando z é maior do que zero, qual que é a definição de módulo? A definição do módulo de um número maior que zero é o próprio número. Então vai ficar z sobre z, vai dar 1.
Agora, se z for negativo, o módulo de um número negativo é menos ele. Então, z sobre o módulo de z vai dar z dividido por menos z, que é menos 1. Então, significa que esse cara daqui, né, se o z for positivo, né, então, ou seja, o nosso E nesse limite daqui, quanto é que ele vai valer? O nosso E aqui, ele vai valer sigma dividido por 2ε0, se o z for maior do que 0, e menos sigma sobre 2ε0, se o z for menor do que 0. Agora, o que significa esse regime que a gente está analisando? Se vocês forem parar para pensar, esse R indo para infinito corresponde a um plano infinito. Certo? Porque olha só, à medida que o raio vai aumentando, esse cara vai ficando cada vez maior, 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 até o fato, né, até o ponto que esse cara vai ficar um plano que se estende para todas as direções. Ou seja, no caso do plano infinito, né, normalmente o plano infinito ele a gente sempre representa um plano desse jeito, né? Mas enfim, ou seja, a gente inclusive consegue calcular o valor, né, o campo do plano infinito. Um plano infinito com carga, né, no caso com densidade de carga. Percebam que quando a gente fala de um plano infinito, não faz sentido eu falar um plano infinito de carga Q, né, assim, estritamente falando. Por quê? Porque se ele é infinito, essa carga vai diluir tanto nele que é como se ele não tivesse nada. Só faz sentido eu perguntar o campo de um plano infinito se a carga dele é infinito, de forma que a densidade seja finita, certo? Ou seja, o que a gente acabou de descobrir é o seguinte, ó, imagina que eu tenho um plano infinito carregado, ok? Eu tenho um plano infinito carregado. Um plano infinito qualquer, né, que eu estou carregando, e eu pergunto qual que vai ser o campo a uma distância z desse plano. Ok? Uma distância z. O campo vai ser quanto? Sigma sobre 2ε0. Então, se esse aqui é o meu ponto P, o meu campo elétrico vai ser quanto? Sigma sobre 2ε0, né, na direção z. Claro, né, aqui faltou o z chapéu em todos eles, né, afinal de contas aqui é um vetor. E percebam agora que esse z sobre o módulo de z fez muito sentido. Por quê? Se você está em cima, né, do plano, deixa eu até abaixar aqui um pouquinho para não fazer, para não misturar, né, as imagens e tudo, mas percebe que isso aqui faz muito sentido, porque se eu estou na parte de cima do plano, o campo vai ter que ser para cima, certo? Afinal de contas, esse plano daqui eu estou supondo carregado positivamente, né? Carga Q positiva, né, sigma positivo. O que vai acontecer? O campo vai ser para cima. Se o z for negativo, o campo vai ser para baixo. Essa que é a interpretação. Certo? A interpretação desse z sobre o módulo de z é um motivo óbvio. Né? Pela própria expressão, né, do campo de uma carga pontual, a gente sabe que o campo, né, elétrico gerado por uma carga positiva é divergindo dela, né, saindo dela. Se for para sair dela, vai ter direções diferentes, para cima e para baixo. Essa que é a interpretação desse cara. Okay? Então perceba que com o exemplo do disco, né, do disco carregado, a gente de cara já sabe qual que é a solução de um plano infinito. Mas aí você também pode estar falando comigo, ok, Felipe, mas plano infinito é uma idealização. Esse campo daqui nunca vai ser útil para a gente. Porém, isso não é verdade. Isso não é verdade pelo seguinte. O limite, a gente sempre pode analisar o seguinte, a gente sempre pode analisar o limite desse caso, né, de R indo para infinito, ou seja, o limite dessa expressão daqui, o limite dela com R indo para infinito, ele é análogo ao limite de Z indo para zero. Porque na prática, quando a gente tem Z e R e a gente tem de 1 a infinito, significa o quê? Significa que o R é muito maior do que o Z. Certo? A relação entre R e Z é desbalanceada, porque o R é muito maior do que o Z. Porém, uma das formas de você falar que o R é muito maior que o Z é falar que o R está indo para infinito ou falar que o Z está indo para zero. São dois limites equivalentes. Então, e por que isso faz sentido? Porque imagina que eu pegasse um ponto e colocasse ele assim, 1 micrômetro acima desse disco. Esse ponto tá tão perto que para ele as bordas do disco estão muito longe. Muito longe, muito mais longe as bordas do que o próprio disco. Então, quanto mais próximo você está de uma superfície, muito, muito, muito próximo, mais para você ela se aproxima de uma superfície infinita. Ou seja, toda vez que a gente tratar, né, de planos, que a gente quiser saber qual que vai ser o campo nesses planos, muito próximo dos planos, esse campo pode ser aproximado como um campo de um plano infinito. Certo? O mais importante de todas aquelas abstrações que a gente faz, que é pegar situações idealizadas, né, coisas infinitas, enfim, desconsiderar efeito de Bota, todas as coisas que a gente for comentar de situações ideais na eletrostática, sempre pode ser visto como limites de situações não ideais. Né? Então reparem que isso aqui já carrega para a gente uma informação importante. A gente não só sabe calcular, né, o campo elétrico de um plano, de um disco, como também de um plano infinito, e também uma boa aproximação para o caso de um ponto muito perto de um disco ou de um plano que não seja infinito, ok? E não só isso, a partir daqui a gente também consegue pegar um campo de uma situação até mais inusitada, que é a seguinte, olha só, deixa eu pegar aqui, vamos voltar a analisar essa solução. Vamos pegar o caso
em que z é maior do que zero, ok? Vamos pegar o caso que z é maior do que zero, só por simplicidade. Então, eu vou sempre pegar aqui a nossa solução, z maior do que zero, de forma que esse cara daqui vai ser simplesmente 1. Ok? Então, vamos lá. A gente acabou de ver nesse nosso exemplo, né, do nosso disco aqui. Então, esse cara daqui é a solução do nosso disco, que é um disco com densidade sigma. Ok? Então, aqui é o nosso disco com densidade sigma. E eu estava querendo calcular a um ponto, a uma distância z desse disco. Ok? Então, essa daqui é a nossa solução. Além disso, a gente também acabou de ver que quando a gente tem um plano infinito, a gente tem um campo elétrico dele, um campo eletrostático, que vale quanto? Vale sigma dividido por 2ε0 na direção z, ok? Então, quando a gente tem aqui um plano infinito, e a gente quer calcular, né, para simbolizar que é infinito, eu vou colocar aqui até uns pontinhos aqui, certo? E aí, quando eu quero calcular qual que é o campo em um certo ponto P, que está a uma certa distância z, certo? A gente tem exatamente esse campo daqui. Ok? E aí, lembrando, tanto esse plano quanto esse disco, os dois têm densidade sigma. Vocês devem concordar comigo que se eu colocar a mesma densidade, só que de cargas negativas, por exemplo, se eu colocasse aqui menos sigma, a solução seria a mesma. Eu só trocaria o sinal daqui por menos. Né? Afinal de contas, a solução vai ser a mesma. Só vai inverter o sinal do campo. Agora, olha só. Eu posso pensar numa seguinte situação. Qual que é o campo gerado? Pelo seguinte. Pega um plano infinito. Ok? Então, vamos pegar aqui um plano infinito. Porém, nesse plano infinito, você faz um buraco nele. Certo? Faz um buracão nele aqui, ó. Ou seja, é um plano infinito vazado. Ok? Isso tudo só para a gente brincar no caso, com o princípio da superposição. Então, esse cara daqui é o nosso plano. Né? Reparem que eu vou fazer esse cara daqui é o cara que a gente está querendo analisar. Essa é a nossa distribuição de carga. Distribuição uniforme também. Ok? Porém, vazado. E eu quero calcular qual que vai ser o campo. Né? Aqui infinito também, claro. Infinito, infinito. E aí eu gostaria de calcular qual que vai ser o campo a um certo ponto que está a uma distância z do meio desse círculo vazado. Quanto é que vai ser esse cara? Só usar o princípio da superposição. Como é que eu posso pensar esse nosso problema? Esse nosso problema pode ser pensado um plano infinito superposto com um disco de densidade contrária. Eu posso imaginar esse cara como sendo a soma de um plano infinito, ok? Então aqui eu posso pensar esse problema como se fosse a soma de um plano infinito, então colocando 6 pontinhos aqui, com densidade de carga sigma, e eu somo esse cara com um disco, no caso com densidade menos sigma. Por que isso? Porque olha só, quando eu superpor esses dois caras, essa região aqui no meio vai ser a superposição desse cara aqui, do correspondente ao disco, com esse cara, né, com o disco de fato. Aqui tem densidade sigma, aqui tem menos sigma. No total faz uma densidade de quanto? De 0, que é a superposição dos dois. Então fica um efeito de um buraco. Agora, nessa parte aqui de fora, no disco simplesmente não tem nada. Porém, no plano infinito a densidade é sigma. Então perceba que esse cara daqui, com densidade sigma mais vazado, é a superposição desses dois caras. Certo? E aí a gente consegue calcular esse cara numa boa. Quanto é que vai ser a solução desse cara? Né, pelo princípio da superposição, vai ser a soma das soluções desses dois caras. Agora, quais são as somas dessas soluções? Já estão aqui. Já estão aqui. Reparem que, só por uma questão prática, eu vou passar esse sinal de menos para dentro. Se eu passar esse sinal de menos para dentro, vai ficar aqui menos 1 e aqui vai ficar mais. Quando eu fizer este campo mais esse campo, essa parcela daqui vai cortar com essa parcela e vai sobrar só esse outro trecho. Certo? Ou seja, esse nosso exemplo daqui, o nosso campo eletrostático, ele vale quanto? Ele vale sigma sobre 2ε0, que multiplica z dividido por z² mais r² elevado a meio. Se vocês repararem, essa nossa solução ela é muito parecida com a solução do anel. A solução do anel ela era basicamente o quê? Ela era uma constante, né, que dependia da carga. Aqui é uma constante que depende da carga. Z dividido por esse cara daqui. No caso do anel, em vez de meio, era elevado a 3 meios. Então percebe que as soluções realmente são parecidas, né? Mas o decaimento delas é diferente com relação à distância. Beleza? E, bom, percebam então, né, como é que só com o caso do disco, ok? Só com o exemplo do disco, a gente já conseguiu calcular 3 campos. Com o exemplo do disco, a gente calcula o campo, claro, do disco, do plano infinito e do plano infinito vazado. E aí, sempre que você for olhar a solução do disco, de cara você já vai ver o próprio princípio da superposição na própria
a expressão do nosso campo eletrostático. Né? Como é que você consegue interpretar isso? Esse cara daqui é o do plano infinito. É a parte do plano infinito. E essa parte daqui é o campo do plano infinito, vazado, que eu vou colocar P e V, só que com sinal de menos, porque percebam que o campo é positivo. Ou seja, o que essa expressão está te falando? Ela está te falando o quê? Olha, o campo do disco é o quê? É o plano infinito e você tira a parte de fora. Ou seja, né, uma contribuição menos a outra, que é a do disco, ok? Então era basicamente essa análise aqui que eu queria fazer. Eu acho esse exemplo do disco um exemplo muito rico, né? Porque além de retornar parcelas que podem ser vistas claramente como princípio da superposição, esse cara, você de cara com um problema você acaba resolvendo 3, né? Mas então, bom, espero que tenha ficado claro, né, o raciocínio geral, porque esse tipo de metodologia para resolver os problemas, né, princípio da superposição, montar quem que vai ser o DQ, fazer toda a construção para a gente poder calcular os campos, vão ser onipresentes, né, tanto aqui na eletrostática quanto depois, né, na magnetostática, quando a gente for calcular campos magnéticos.